da presença de Deus. Mas Deus tem mais para mim e para você nessa noite, que é a palavra dele. Ele vai falar com cada um aqui, primeiramente comigo. A Bíblia diz: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais se passarão. Se você está passando um problema difícil, não sei qual área, qual situação, fique tranquilo, meus irmãos. Deus está acessando o mar agitado sobre a vida. Glória a Deus, aleluia. Hoje é o dia de dizer: cala-te vento, cala-te mar agitado, que eu vou dar vitória para o meu povo. Aleluia. Hoje o mar está sendo aberto para o meu povo passar. E vocês estão passando e glorificando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Você que tem a sua Bíblia, livro de São Lucas, capítulo 16 e o verso 13, a partir do 13. Aleluia, glória a Deus. Não pare de glorificar o nome do Senhor. Deus vai falar com cada um que está aqui. E também você que está pela live ao vivo. Deus vai falar contigo também. Eu não posso em nome de Jesus. Livro de São Lucas, capítulo 16, a partir do verso 13. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz aqui em Lucas 16, 13, a partir do 13: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Amém, igreja? Posso assentar. Glória a Deus. O que significa isso, meus irmãos? Nesse versículo, nenhum servo pode servir a dois senhores. Por quê? Porque há de odiar um e agradar o outro. Porque há de amar um e desprezar o outro. Não pode servir a dois deuses. Ao próprio Deus e a Mamon. O que é Mamon, meus irmãos? Mamon é o Deus das riquezas dessa terra. É o Deus das coisas financeiras, dos bens materiais. E muitas pessoas, infelizmente, estão apegadas com os bens materiais, se preocupando com os bens materiais, em vez de se preocupar com si mesmo, com a sua salvação. E está servindo ao Deus Mamon. E Deus não se agrada de quem serve a Mamon. Por isso que ele fala aqui para mim e para você: não pode servir a dois deuses. Tem pessoas, meus irmãos, não aqui, mas aí fora, que servem a dois senhores: a Deus, o nosso Criador, e a Mamon, as riquezas dessa terra. Deus não é contra que você prospere, não. Ele é a favor que você prospere e cresça. Deus quer prosperar seu povo, mas Ele quer que você e nós não se apeguem às coisas materiais, às coisas terrenas, porque senão nós vamos perder a salvação, meus irmãos. Jesus está vindo, está às portas. E será que eu e você estamos preparados para o encontro com o Senhor nas alturas? Essa palavra é muito séria, meus irmãos. Tem pessoas trocando o reino de Deus por coisas dessa forma, coisas pequenas, bobagens, meus irmãos. Coisas que não vai levar a salvação, não vai garantir a vida eterna. Por isso que o Senhor fala para mim e para você: não servirá a outros deuses, incluindo Mamon. Amém? Amém. Se você está agradando a Deus, Ele fica feliz. Mas está desagradando a quem? Ao mundo? Ao diabo. Porque quando nós vamos fazer a vontade de Deus, nós desagrada o mundo, nós desagrada o diabo. Porque todos que estão no mundo estão fazendo a vontade do diabo. É verdade. Está fazendo coisas que agradam a ele. E ele não se importa não, ele não está nem aí. Ele se importa os que estão dentro da casa do Pai. Ele quer tirar quem está aqui dentro da casa do Senhor. Ele luta até o fim. Mas nós não podemos desistir, meus irmãos. O que nós temos que fazer? Usar a autoridade que Deus nos deu e repreender toda a fúria do inferno. É verdade.
E buscar graça e revestimento. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, levante a mão. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que aqui tem um Deus verdadeiro que está operando nesta noite. Aqui não tem um Deus que tem olho e não vê. Esses deuses falsos, não. Aqui é o próprio Deus que tem olho e vê tudo o que nós fazemos. Seja aqui ou seja lá fora. Não adianta querer se esconder. Eita Deus. É isso que a palavra de Deus refere nesta noite. Amém? Quem pode aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus, aleluia. É esse Deus que vai salvar a nossa vida, vai dar vida eterna. Isso é mais importante que qualquer coisa, meus irmãos. É mais importante que casa própria, que carro novo, dinheiro na conta. Eu sei que essas coisas, dinheiro na conta, é bom, é importante para a gente sobreviver na terra. Mas isso não pode comprar a nossa salvação. Quantas pessoas pessoas bilionárias, meus irmãos, estão, olha, perecendo. Tem tudo do bom e do melhor, mas não tem o principal, que é a presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estão em depressão, estão pagando um preço muito caro, estão fazendo um tratamento muito caro e não resolve, porque é doença na alma, a dor está na alma. E para curar a alma é só Jesus Cristo. É só invocar o nome de Jesus que Ele cura. Ele cura da depressão, Ele cura da ansiedade, Ele cura de qualquer tipo de enfermidade. Amém, meus irmãos? Agora, você que tem a sua Bíblia aberta, continue em Lucas 16. Agora vamos lá para o capítulo 10, verso 19. Lucas 16, 19. Jesus vai fazer a comparação de dois homens aqui na palavra. Ele vai fazer a comparação. Lucas 16, 19. A partir de 19 nós vamos falar dessa palavra e Deus vai revelar do 19 ao 31. Nós vamos acompanhar por partes, meus irmãos. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim, o próprio Senhor Jesus faz essa comparação. Olha só o tema, a parábola do rico e o Lázaro. Quem conhece essa palavra? Quem conhece essa passagem? Todos aqui, quase todos. Mas vamos falar novamente, para que todos venham entender a palavra de Deus. E o verso 19 diz assim: havia um homem rico que se vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada aos esplendidamente. Ele tinha tudo, do bom e do melhor, meus irmãos. Nada faltava para ele, nada. E verso 20: havia também um certo homem mendigo, chamado de Lázaro, que jazia cheios de chagas à porta daquele. Esse homem, o mendigo, estava com essa doença séria, chagas, coisa muito séria, meus irmãos, e vivia sobre a porta dele e desejava saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios que cães vinham e lamber as chagas dele. Imagina um cachorro vir lamber a chaga do mendigo, cara, de Lázaro. Imagina, que situação difícil, né? Verso 22: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para onde? Seio de Abraão. Isso, seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha aí, vai começar daí. Só dá uma pausa aí, meus irmãos. O Lázaro, o mendigo, ele morreu e foi para o céu, o terceiro céu, no seio de Abraão. E também o rico foi sepultado. Mas o rico, o que aconteceu com o rico? Desceu às profundezas do inferno. Desceu às profundezas do inferno, meus irmãos. Aí ele lá no inferno, no verso 23, ele diz, ele ergueu os olhos, né? Ele caiu lá no mais profundo das profundezas do inferno, e ele gritou, clamou, gemeu. A Bíblia diz que o inferno, além de fogo, lá diz também que haverá demônios gritando. E lá onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Quem for para lá, meus irmãos, olha,
vai perecer por toda a eternidade. Quem está lá não tem como voltar. É o que vai dizer daqui a pouco aqui, ó. E ele clamou, ele olhou para o céu e clamou no verso 23. Lá no inferno ele ergueu os olhos e disse: estando em tormentos, ele viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele olhou lá para cima e viu. E ele clamou, disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, manda Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refrescasse a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Ele estava sendo queimado nessa chama, sendo atormentado 24 horas por dia, sem parar, meus irmãos. Hoje, se eu e você queimar o dedo no fogão, pensa numa dor terrível. Imagina no inferno como vai ser. Aquela pessoa que for parar no inferno, como é que vai ser? Vai ser terrível. Deus quer salvar o seu povo. Jesus quer salvar o seu povo, meus irmãos. Por isso que Jesus desceu até o inferno, para deixar os nossos pecados, para que eu e você não passemos pelo inferno, para que nós sejamos salvos naquele dia. É essa a intenção que Cristo quer falar conosco. E Lázaro olhou esse homem, o rico, ele olhou para cima e clamou, pediu para molhar a pontinha do seu dedo, a pontinha com água, para molhar, tocar na língua dele, para refrescar. E o que diz a resposta? E disse, verso 25, verso 24, aliás, e disse: Abraão, tem de molhar a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aí vem a resposta. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro, somente males. Agora estes é consolado e tu atormentado. Vocês entenderam isso? Deus. Glória a Deus. Alguém entendeu aqui? E quando o homem rico estava vivo e Lázaro também, ele estava maltratando Lázaro, dando o pior dele para Lázaro, pisando como se pisasse em barata. Mas daí agora, na eternidade, o jogo virou. Agora ele está sofrendo lá embaixo, e Lázaro está no seio de Abraão, sendo consolado, e ele clama: Senhor, me tira daqui, me salva, tem misericórdia, eu não aguento mais viver queimando nesse fogo eterno. Me ajuda, Deus, me ajuda, Abraão. Abraão falou: epa, de jeito nenhum. Tu fizeste mal a este aqui, ó, ao meu servo Lázaro. Tu fizeste mal. Agora tu vai ficar aí. Tu vai ficar aí. Tu se apegou com as riquezas dessa terra. Tu se apegou com os bens materiais. Você não estava nem aí com ninguém. Eu mandava as pessoas eu mandava profetas para falar com você, e você ignorava, você menosprezava, você debochava. Agora tu está aí sofrendo, vai ficar aí por toda a eternidade. Dessa forma, ei, meus irmãos, o inferno é terrível, meus irmãos. É mais terrível do que nós pensamos e imaginamos. Pessoas estão clamando por misericórdia, por água. Por que não clamou misericórdia enquanto estava vivo? Por que não clamou? A oportunidade de se arrepender é agora, meus irmãos. É hoje. Enquanto nós estamos vivos, há a chance de nós se arrepender, pedir perdão, se consertar e se colocar na presença de Deus. Hoje é o dia do arrependimento. Porque a qualquer momento Cristo pode vir daí começar a sua vida diante de Deus. Naquele dia, porque a palavra diz: depois da morte vem o quê? O juízo. Cada um de nós dará conta a Deus. Eu, você, cada um aqui, quem está lá fora também, quem está me acompanhando pela live também, cada um dará conta naquele dia. E daí, o que nós vamos falar para Deus? Se a nossa vida não estiver em ordem, se a nossa vida estiver de qualquer maneira, se a nossa vida não estiver de maneira como o Senhor quer, como é que vai estar a nossa vida? Fica a pergunta para mim e para você, para a gente refletir nesta noite. É palavra de reflexão.
é para nós refletir, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quem for lançado no inferno, meus irmãos, vai lembrar, vai ter consciência das oportunidades que teve aqui, ó, das oportunidades de aceitar Jesus Cristo, de seguir a sua palavra, de obedecer os seus mandamentos. Vai lembrar das oportunidades que teve em vida para pedir perdão. E lá não vai ter mais jeito. Lá não tem mais jeito não. Lá acabou, filho. Acabou. É de eternidade a eternidade. Você sabe o que significa eternidade? Eternidade nunca terá fim. É essa palavra que Deus está revelando. Então, Lázaro continua em tormentos. O verso 26, aliás. Você que está acompanhando, diz assim: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Significa que havia um abismo, um grande abismo, que separava. Quem está lá não pode vir para cá, quem está aqui não pode para lá. Você acha que quem está no céu vai querer trocar para o inferno? Não, jamais. Jamais, meus irmãos. Quem está no inferno está louco para sair. Está louco, desesperado. Lá não adianta ter esperança não, porque quem está lá, acabou a esperança. É sofrimento a sofrimento, de eternidade a eternidade. A palavra de Deus diz que lá haverá choro e ranger de dente, dor, que é a segunda morte. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, se não me engano. Está lá, acompanha. E hoje é o dia que Deus nos dá a oportunidade para nós se consertar, colocar nossa vida diante dele. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está mandando falar para pessoas aqui. Ah, Senhor, mas a minha vida é tão difícil. Eu tenho passado por isso, por aquilo. Ei, calma. Coloca a tua ansiedade nas mãos do Senhor. Coloca aquilo que te preocupa nas mãos do Senhor. Ele ajuda você a carregar essa cruz. Mas Deus nos alerta. Vamos se manter na porta estreita, que é apertado. É difícil, meus irmãos. É dolorido. O trabalhar de Deus é dolorido. Como a irmã falou aqui, quando Deus trabalha no vaso, dói, mano. Dói. Eu sei como é. Eu sei que muitos aqui passaram pelo vale. Mas nessa noite Ele quer te encher. Ele está te enchendo nessa noite. Ele está te enchendo. Ele vai transbordar a tua vida. Mas também Ele quer que nós permanecemos com Ele na palavra e ficamos no caminho estreito, um caminho apertado que leva à vida e poucos aqui encontrem, poucos aqui entrem. Mas, por outro lado, o caminho largo, a facilidade, são muitos que entram por ela, mas não sabem para onde vai parar. E quando se depara aonde vai parar, já é tarde demais para pedir perdão, para se arrepender e para dizer: Senhor, me salva. Aleluia. Muitos estão indo para o caminho largo, um caminho sem volta, meus irmãos. Hoje eu e você temos a oportunidade de nos corrigir. Se nós erramos, vamos nos consertar, vamos pedir perdão. Hoje é a oportunidade de Deus que está dando para nós nos acertar, nos colocar no caminho da palavra, porque o dia da manhã ninguém sabe. Cristo pode vir, e daí como é que está a nossa vida diante dele? Quem está entendendo, levanta a mão. Quem pode aplaudir a palavra de Deus? Eu volto a dizer novamente, por isso que Cristo está aqui. Ele não está aqui para te condenar. Hoje Ele é teu advogado. O diabo pode te acusar. Fez isso, fez aquilo. Mas ei, o advogado está aqui também. Ele vai te defender. Não importa o que você cometeu lá atrás. Ele está te perdoando e está lavando com o sangue dele. E Ele fala: continue no meu caminho, continue na minha palavra, continue nessa caminhada, não desista, porque eu sou contigo. Verso 27. O verso 26 diz que falou sobre o abismo. Há uma separação, né? O verso 27, ele continua dizendo: roga-te, pois,
Ó Pai, e mandes a casa de meu pai. Roga-te, pois, ó Pai, porque ó mandes a casa de meu pai. O que significa aqui? O que significa isso? Que ele continuou clamando enquanto estava lá em tormento. E ele procurava a saída, meus irmãos, ele não achava. No inferno você não vai achar saída. A pessoa não vai achar saída. Não tem janela para pular, não tem porta para sair, não tem saída. A pessoa só vê fogo. Fogo. E o inferno é lugar de sofrimento eterno. Jesus, quando veio para pregar a sua palavra, ele pregou mais sobre o inferno. O que significa, meus irmãos? Avisando o perigo que corre se a pessoa não se colocar na presença de Deus, se não se apegar com Deus, seguir a sua palavra, obedecer à voz de Deus. Jesus pregou mais sobre o inferno, avisando, alertando. E a Bíblia diz que o inferno é lugar de sofrimento. E a pessoa que está lá lançada, meus irmãos, está sofrendo em solidão, não é coletivo não. Sofrendo em solidão. E ela vai escutar só urros e gritos de pessoas e de demônios. É triste isso aí, meus irmãos. É pesado demais. Eu sei que é uma palavra pesada, mas é uma palavra que serve de alerta para nós, meus irmãos. Para nós abrir nossos olhos, para a gente se acordar, meus irmãos. O Senhor está alertando nossas vidas nessa noite, porque Ele não quer que eu e vocês pereça, mas que tenha a vida eterna. Por isso que Deus mandou o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer e padecer pelas nossas vidas, para que nós não venhamos padecer no inferno. Para hoje estarmos aqui falando a palavra dele, glorificando o nome dele, louvando o nome dele, fazendo a vontade dele. E se distanciar, se desviar jamais, meus irmãos. Jamais. Seja a oferta que o inimigo ofereça para você, oferta tentadora, não aceite. Ei, o meu Jesus é maior. Aleluia. Não negocie a tua salvação por nada, meus irmãos. Não negocie a tua salvação por nada, nem pelas riquezas dessa terra, porque a tua salvação é muito valiosa. É muito valiosa. E esse homem clamando lá no inferno, o verso 28 diz: olha só o que ele diz lá: pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Ele estava falando: Senhor, eu posso ir lá avisar meus irmãos, para que explicar, para eles não virem para esse lugar. Eu posso ir lá, Senhor, eu posso ir lá, Abraão, eu posso ir lá avisar, porque eles não conhecem esse lugar aqui. E qual foi a resposta? Verso 29: disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Verso 30: e diz ele: não. Olha só, hein? A resposta foi não. Pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse com eles, iriam se arrepender. Os irmãos entenderam essa palavra? Glória a Deus! Eu vou repetir novamente para que todos entendam e gravem essa palavra. Ele estava clamando: Senhor, eu posso ir lá avisar meus irmãos, meus 5 irmãos, para não vir para esse lugar, porque esse lugar aqui é terrível, esse lugar aqui é tenebroso, eu estou queimando, estou sofrendo em tormento, eu posso ir lá? A resposta é não. Ninguém gosta de ouvir o não, né? Principalmente o não de Deus. Será que o não de Deus é para nos corrigir? É para te corrigir. Muitas vezes a gente não gosta, mas faz parte do nosso crescimento espiritual. O não de Deus é importante, porque se tudo for sim, não tem limite. Quantas pessoas estão se arrebentando aí fora porque não viram nunca um não na vida? E quando houve um não, quebra a cara, se arrebenta. Então eu ouvi um não do pai Abraão, porque de algum dentre os mortos fosse ter com eles e arrepender-se-iam. Não teve jeito, não teve negociação não. Ele tentou negociar várias vezes, não teve acordo. Ele continuou lá no inferno e está até agora queimando. É forte isso aqui, meus irmãos.
Porém, verso 31, pai Abraão disse, se não houve a Moisés os profetas, tão pouco acreditarão, e ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Significa que quando o rico estava vivo, Deus enviou os seus profetas para falar com ele. Enviou, não foi um nem dois, foi vários. Falou, evangelizou, pregou a palavra de Deus, fez o apelo, e aquele homem duro de coração de pedra. E quem tem coração de pedra, Deus quebra. Deus está quebrando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Glória a Deus. Mas no caso desse homem aqui foi difícil, meus irmãos. Ele teve um coração de pedra. Ele rejeitou a palavra de Deus sendo anunciada. Ele virou as costas, não para os profetas, não. Ele virou as costas para o próprio Jesus. Ele virou as costas para o próprio Deus. Quando Deus envia você, qualquer um, para evangelizar aí fora, e a pessoa não quer aceitar, amém. Não podemos obrigar. A semente foi jogada, foi lançada. Se a pessoa não quiser aceitar, ok, tudo bem, vamos aceitar, tudo bem. Mas daí entre ela e Deus, porque você fez a tua parte. E se ela virou as costas, não foi para você, foi para o próprio Deus, foi para a palavra dele. Quem vira as costas para quem fala de Jesus, está virando as costas para a salvação dele. Está jogando a salvação dele no lixo. Que lixo que é esse, meus irmãos? O próprio inferno. Que traduzindo no grego, no hebraico, Hades e Sheol também. É o mesmo sentido. Então esse homem jogou a salvação dele fora. Ele ignorou o que os profetas falaram de Jesus para ele, pregando a palavra de Deus, ensinando. Ele menosprezou, ele debochou. Muitas vezes ele até riu, zombou. E hoje ele está no inferno, vivendo em chamas e atormentado por toda a eternidade. E Deus não quer que eu e você vá para lá. Deus não quer. Por isso que Deus está dando a chance para mim e você se arrepender todos os dias. Enquanto eu e você abrir o olho todos os dias, há chance, há esperança de se arrepender. E Deus perdoa todos os pecados, pode ter certeza, não importa. Se o diabo vem te acusar, chama Jesus, ele é teu advogado. Aleluia. E ele vai te perdoar. Hoje ele é teu advogado, mas amanhã, na eternidade, ele vai ser juiz. Ele vai ser juiz. Hoje ele é teu advogado, amanhã ele é juiz. Então, aproveita enquanto ele é teu advogado, para negociar. Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Filho, tá ok, filho, você está perdoado. Não importa o que você fez. Ele apagou as suas transgressões, uma borracha. E ele está escrevendo uma nova história na tua vida. Aleluia, glória a Deus. O diabo não tem jeito, meus irmãos. Para ele é inegociável, para ele não tem mais jeito, não tem esperança. Ele vai continuar sofrendo. E ele vai continuar tentando derrubar os filhos e as filhas do Senhor Jesus. Ele vai continuar tentando nos derrubar até o fim da vida. Mas creia, meus irmãos, nós estamos aqui segurando na mão do Todo-Poderoso e vamos até o fim com Ele. Porque a palavra de Deus diz: aleluia! Que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo. Glória. Você quer ser salvo, meu irmão, minha irmã? Você quer ser salvo? Você que está na live, você quer ser salvo? Persevere! Persevere! Não desista. Por mais que maior seja a luta, por mais que maior seja a dificuldade, não desista. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas recorreram a procuraram coisas para resolver os seus problemas, e não o Senhor Jesus? Procuraram isso, aquilo, outro, coisas que só enganam o ser humano, coisas que iludem. Pessoas adorando um Deus que não pode fazer nada, um falso Deus, um Deus que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não pode ouvir, tem mãos, mas não pode pegar, tem pé, mas não pode andar, como foi falado aqui.
está lá se dobrando, se ajoelhando, não pode fazer nada. Mas se você vir para o próprio Deus, a palavra dele, esse Deus que a gente não vê porque ele é invisível, mas a gente pode sentir a presença dele. Aleluia! Esse Deus vai te tocar. Esse Deus vai atender a sua vida. E ele vai entrar com providência na tua vida. E vai salvar a ti e a tua família. A palavra de Deus diz assim. É uma palavra bem branda que Deus fala. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar tudo na tua vida. Amém. Não te preocupes com o dia da manhã. Não te preocupes, porque Ele vai acrescentar as bênçãos dele na tua vida. Mas para isso, meus irmãos, nós não devemos se apegar às coisas dessa terra. Ei, não se apegue. Deus fala, não se apegue, porque isso aqui vai ficar. Tudo aqui vai ficar. Até a roupa que nós estamos usando vai ficar. E Deus fala: clama a mim, eu te responderei. Anunciai coisas grandes ou ocultas que não sabem. E toda a tua casa será salva. Glória a Deus. Toda a tua família será salva. Aleluia. Você que está me assistindo pela live, toda a tua casa, toda a tua família será salva em nome de Jesus. Você que está pela live acompanhando também, recebe a palavra de Deus. Não importa a dificuldade, que Ele é contigo, meu irmão. Ele é contigo, meu irmão. Você que está no hospital, Ele está te alcançando. Eu já estive no hospital e clamei a Deus, e Deus me salvou. E eu estou aqui, fazendo a vontade de Deus. Eu falei: Deus, eis-me aqui para pregar a tua palavra e fazer a tua vontade. E eu estou aqui, pregando esta palavra poderosa, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma. Aleluia! Glória a Deus! Não é a A e B que vai salvar, é a palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia! Quem pode aplaudir a palavra de Deus? Quero ver. E a palavra de Deus diz mais ainda. Você crê no Senhor Jesus? Você crê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tua casa estará sendo alcançada. A tua família está sendo salva, está sendo tocada. Toma posse em nome de Jesus dessas palavras, meus irmãos. E essas pessoas aqui, pastor, Deus vai alcançar através de fotos, vai libertar através de uma oração que nós fizermos. Deus vai transformar pessoas que estão aqui. Você que tem uma foto para trazer, pode trazer aqui, que nós vamos estar orando, o pastor vai estar orando. Pode trazer peça de roupa. Deus vai fazer um milagre. Aleluia! Tu crê? Tu verás a glória de Deus. Tu vai ver a mudança que vai acontecer. Então Deus fala na sua palavra que nós não devemos servir a dois senhores, e muito menos seguir ao exemplo desse homem rico que perdeu a sua salvação, que não abriu a mão da sua salvação pelas riquezas. Não devemos seguir esse homem. Devemos seguir o exemplo de Jesus, o exemplo de Cristo. Devemos seguir, meus irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem pode aplaudir? Em nome de Jesus. Jesus, receba essas palmas, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus! Deus poderoso. Quer ver um outro exemplo na Bíblia? O jovem, ele estava preocupado com a sua salvação, mas esse jovem tinha tudo. Era igual um homem rico aqui, ele tinha tudo, do bom e do melhor. E ele foi até o encontro de Jesus e perguntou para o Senhor Jesus assim: Jesus, como é que eu faço para me salvar? Como é que eu faço para eu ser salvo? E a própria palavra dele diz: vende o que tens e dá aos pobres e me segue. Palavra simples. Esse jovem não gostou da resposta de Cristo. Mas como?
Ele ouviu aquilo que ele não esperava. Vende o que tens e dá aos pobres, e me segue. Esse jovem ficou triste, voltou para trás triste. Por que, meus irmãos? Porque ele estava se apegado às riquezas dessa terra. Ele estava apegado. E Deus não salva aquele que é apegado nas coisas desse mundo, nas coisas materiais. Deus não salva. O que salva é nós se render aos pés de Cristo, obedecer a sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Clamar Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, me salva. É Deus! Aleluia! Renova meu nome no livro da vida, escreve meu nome no livro da vida, que esse nome da vida, no livro da vida que nunca venha se apagar. Porque quem está no caminho do Senhor, meus irmãos, hoje se desvia. O nome no livro é apagado. Você sabia? Se nós desviarmos do Evangelho, da palavra de Deus, o nosso nome no livro da vida vai ser riscado. É isso que vocês querem que aconteça? A palavra de Deus vai ser o fim de nós, ser humano. Mas permaneça firme. Aleluia. Permaneça fiel. Servir até a morte, que eu dar-te a coroa da vida. Aleluia! Vou repetir: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus vai dar a coroa da vida para aqueles que permanecerem até o fim. E Deus vai vir buscar um povo dele zeloso, um povo remido, lavado no sangue de Jesus. Porque não é qualquer um que vai entrar no céu, não, meus irmãos. Não é qualquer um que vai entrar no céu, não. Hein, meu querido? Não é qualquer um que vai entrar no céu, não. Quem vai entrar no céu? Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aquele que tem o nome no livro da vida. Aquele que está em nome da Você que está buscando a Deus, a palavra dele, meditando, meus irmãos, vocês estão no caminho certo. Quem está entendendo, levante a mão. Vocês estão no caminho certo. E vocês não vão se arrepender. Mas muitos, infelizmente, estão jogando a sua salvação no lixo. Não estão nem aí com nada. E no dia da manhã a conta chega, meus irmãos. Ah, mas chega. Tudo na vida tem consequência, meus irmãos. Tudo que eu e você fizer tem consequência. Deus até perdoa nossos pecados, mas as consequências elas vêm. Ela vem. Isso é sério, meus irmãos. Muitas pessoas estão jogando sua salvação fora. E Deus fala para todos aqui: não jogue a tua salvação para fora, não. Não jogue no lixo, não. Não negocie a tua salvação com nada, não, deste mundo, não. Que não vale a pena. Fica aqui na palavra de Deus, aos pés do Senhor Jesus, que Ele vai mudar a tua história. Quem está entendendo, levante a mão. Quem pode aplaudir a palavra de Deus? Aleluia. Deus fala que aqui hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de você ter mais uma oportunidade de aceitar, não a minha pessoa, não, aceitar o Senhor Jesus. Jesus está aqui presente nesse lugar. Jesus está de braço aberto. Hoje é a oportunidade de você se reconciliar com Deus. Lembre-se, pode ser a última, das últimas. O dia da manhã ninguém sabe. Eu não sei se eu vou estar aqui daqui 10 minutos. Não sei se eu vou estar aqui amanhã. Deus está dando a oportunidade hoje, para você se arrepender. A Bíblia fala, os profetas falavam: arrependam-se dos seus pecados, que o nosso Deus está preparado para vos perdoar. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está mandando falar para pessoas aqui nesta noite, pessoas que precisam vir, pessoas que estão no lamaçal do pecado, na escravidão, sendo pisoteadas por Satanás. Mas essa noite Deus vai mudar a história de pessoas aqui. Se você crê, toma posse em nome de Jesus, e tu vai levar a bênção de Deus para tua casa, e tu vai receber a vitória. Você que está me acompanhando na live, tu está recebendo a vitória.
Recebe a salvação do Senhor Jesus na tua vida, na tua casa, e Deus vai alcançar os teus parentes. E se você está doente, creia, Jesus está aí para te curar. Amém, igreja? Amém. As palmas para Jesus. Vamos se colocar.